Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança, a luz do propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. E toda semana uma história vai ser contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar. E nela, o destino é o sentimento de realização. Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa que eu já fico emocionada só de pensar, só de falar o nome dela. A minha querida, nossa querida Helena Galante, jornalista, editora-chefe do Núcleo de Femininas da Abril. Mas mais do que isso, uma caminhante que pega na mão das pessoas que estão ao lado dela, que ouvem ela no podcast Jornada da Calma, para caminhar ao lado no sentido e na direção da calma, da felicidade, do autoconhecimento, do entendimento. A Helena é, acima de tudo, isso, uma pessoa com quem é uma delícia se relacionar. E tudo isso faz parte da história e da jornada de liderança dela. Então seja muito bem-vinda, Helena. Como a gente começa com o coração em festa, Verusca, Joana, obrigada. Obrigada pelo convite, que bom estar aqui. Que bom a gente falar sobre esse papel de liderança que às vezes ainda é tão obscuro o que ele é. E até ouvindo vocês falando sobre mim, eu fico, nossa, tem razão, ok, Sim. tem um papel que eu tenho mesmo, deixa eu entender como é que ele é. Mas fazer isso junto com vocês duas, que são pessoas que eu admiro incrivelmente, que eu já tive a honra de entrevistar no Jornada da Calma também. Então eu sinto que a gente está realmente caminhando junto, assim, bem lado a lado, para a gente descobrir como a gente pode fazer isso da melhor forma. Então, só estou muito feliz. Obrigada. Que Ai, legal. que lindo! A gente comentou semana passada que a gente precisaria reservar uns lencinhos de papel para gravar esses podcasts, sabe? Certamente. E já começamos assim com muita emoção, muita emoção. E falando em emoção, e falando nesse campo das emoções que nos movem e que por vezes movem a nossa jornada de liderança, a gente queria começar, Helena, te perguntando, ou na verdade te pedindo, para você nos levar a um tempo e um momento, um espaço. Se você puder nos levar com riqueza de detalhes e levar os nossos ouvintes também com riqueza de detalhes, ia ser até mais interessante. Você consegue nos levar, Helena, para o momento em que você disse sim para a sua jornada de liderança? Você consegue nos descrever o que estava acontecendo, o que você estava vendo, quem estava com você? Nossa, eu consigo. E é curioso porque vem de um momento muito emotivo, não necessariamente essa emoção deliciosa que a gente está sentindo agora. Foi um momento, na verdade, de muita insegurança que aconteceu. Contextualizando, vai, já que a gente está levando todos os nossos ouvintes aqui para esse mesmo lugar, eu trabalho há 16 anos na mesma empresa, trabalho há 16 anos na Editora Abril, o que não é um caminho profissional muito comum, assim, entre as pessoas da minha idade. Normalmente, todo mundo já passou por muitas empresas, já passou por muitos trabalhos diferentes, já mudou de carreira, e eu comecei no jornalismo aos 19 anos na Editora Abril, e desde então eu tô lá. E desses 16 anos, 14 eu passei na Veja São Paulo, que é uma revista semanal, onde por 10 anos eu falei só sobre comida, só sobre gastronomia. Então eu visitava restaurantes, eu visitava cafés. Não sei se cabe aqui um detalhe, uma riqueza de detalhe. Eu sou taurina, então toda essa parte de comida para mim é a festa toda que a gente quer. Então, brincadeiras à parte, assim, é um trabalho muito sério em que eu tive a honra de ter um professor que foi meu mentor profissional, o Arnaldo Lorenzato, que me ensinou muito sobre isenção, que me ensinou sobre imparcialidade, que me ensinou também sobre gentileza com as pessoas, quando a gente tinha alguma crítica para fazer que não necessariamente era positiva, a gente tinha um compromisso com o nosso leitor, mas a gente podia fazer isso com gentileza também. Foi um período, uma escola, assim, de aprendizado muito grande, que depois teve outros desdobramentos ali dentro da Vejinha, eu também fui editora de cultura, tudo parecia muito certo, e estava mesmo, assim, uma sensação de solidez, de crescimento contínuo, de realização também. A gente fez muitos projetos, muitas coisas muito legais,
Só que teve um momento, por uma questão de fatores que circundavam a empresa e o setor, que não tinha mais espaço para mim dentro dessa área. E aí eu comecei a sentir muitas coisas, como, e agora? Tudo que eu construí, tudo que eu me dediquei, vou morrer na praia? Não vai ter mais espaço? Será que então eu tenho que sair? Será que eu tenho que procurar outro lugar para poder falar sobre gastronomia? Será que eu tenho que conversar internamente, falar, olha, eu não quero ser afastada dessa função, eu quero muito ficar aqui é o que eu gosto e tal. E eu lembro que eu fiquei nessa sensação de corda bamba, assim, sabe? De não saber exatamente o que eu tinha que fazer. Não coincidentemente, foi o momento que pela primeira vez eu entrei em contato com a ferramenta de clareamento de propósito da Clear Purpose, então uma coisa está ligada à outra certamente, mas eu fiquei com essa inquietação dentro de mim, assim, sabe? E agora? E eu tinha uma intuição, talvez, desse para falar, que se eu esperasse um pouco, se eu conseguisse respirar fundo, o caminho ia se abrir à minha frente, assim, eu ia entender o que é que eu tinha que fazer. Se eu estava disposta a trabalhar, se eu queria fazer uma coisa muito legal, e eu tinha, de fato, construído uma coisa muito legal com a gastronomia, eu poderia construir essa coisa muito legal em outros lugares também, em outros formatos, mas eu tinha que ter confiança. É, e para mim foi um momento que eu respirei na incerteza, assim, sabe? Depois que essa fase passou, e parece que foi meio premonitório mesmo esse pensamento que veio na minha cabeça. Porque, de fato, muitas coisas aconteceram. Depois disso, foi quando eu mudei, foi quando o Jornada da Calma cresceu. Então, de repente, eu tinha um podcast falando sobre um caminho que, pessoalmente, eu já buscava muito e que eu me identificava muito, me identifico até hoje. Uma coluna que era uma coluninha pequenininha, a tal felicidade ali da Vejinha, começava a ganhar mais corpo e as pessoas começavam a me reconhecer também por isso. E eu falei, tá, então tem outro caminho, então deixa eu ver. E aí veio em turbilhão, né? Como as coisas acontecem na vida normalmente, a mudança. Então, primeiro eu fui convidada para assumir a revista Boa Forma, que estava passando por um momento de readaptação. Então, o que é falar de saúde hoje em dia? Então, o que é falar de bem-estar mental, junto com bem-estar físico, de equilíbrio? Então, tinha tudo a ver eu estar lá. E depois que teve essa mudança na Boa Forma, menos de um ano depois, eu fui convidada, então, para assumir a direção do Núcleo de Femininas com a revista Cláudia, passando por um grande processo de mudança também, continuando com Boa Forma, continuando com o site bb.com, a coluna Tal Felicidade também, e o podcast Jornada da Calma também. Eu escrevi um livro, assim, ó, tantas coisas aconteceram, tantas portas se abriram, e para mim eu fiquei com essa lição, que essas portas se abriram porque eu não fiquei agarrada ao passado. E o passado era lindo. E eu poderia ter ficado, poderia ser uma história de eu escolhi continuar nesse caminho e seria presente, então. Mas eu escolhi não me agarrar ao passado e por conta disso muitas portas se abriram, assim. E eu sinto que foi o momento em que eu entendi que eu tinha um impacto nas pessoas que estavam ao meu redor e aí surgiram pessoas para trabalhar numa equipe muito maior. Hoje é a primeira vez que eu tenho isso, uma equipe grande com quem eu trabalho. Então, para mim foi um aprendizado bom, assim, que a liderança vem primeiro desse passo de confiança que a gente dá. Deu para vir junto na história, com detalhes Uau! suficientes? Muito, tanto que a gente vai querer voltar, porque o objetivo principal, a gente conta um pouco, né, ver qual que era o nosso desejo sincero de contar essas histórias, né, à luz de um propósito claro, é porque de fato acontece um turbilhão, né? E muitas vezes no meio do turbilhão a gente pode se sentir muito sozinho, né? A gente pode se sentir muito desamparado, né? E mesmo que a gente tenha as pessoas ali em volta e os nossos guias ali em volta, muitas vezes esse turbilhão interno precisa de alguns sinais. Então, se a gente puder voltar nesse cenário que você descreveu para a gente, nesse turbilhão, você pode descrever para a gente, Helena? Você falou um pouco sobre o sentimento de insegurança, um sentimento de dúvida. Tinha mais algum sentimento que estava presente nesse momento? E quais estavam, além do medo e da segurança? Ou da insegurança? Da confiança, né? Você mesmo falou. Sim, é engraçado, né? Porque eu acho que o que tinha muito que eu percebo era ansiedade. E quando veio a ideia do Jornada da Calma, às vezes as pessoas acham que é porque eu sou uma pessoa muito calma.
o que não é necessariamente verdade. Na verdade, eu preciso, assim, eu gosto muito quando eu sinto calma, quando meu coração se acalma e eu tenho um sentimento de, ok, é isso. Não é certeza exatamente, porque é tudo tão impermanente que certeza não é bem certeza que dá para sentir. Mas como se fosse uma vontade forte de falar, nossa, ok, esse caminho aqui agora eu quero trilhar ele. Eu gosto muito dessa sensação do coração tranquilo. Mas nem sempre eu tô com ela, né? E quando eu não tô, eu fico fazendo e acontecendo, virando cambalhota, o que for preciso para sair dessa sensação de ansiedade. Então eu percebia muito isso. Tinha uma sensação de duvidar de mim, porque muitas pessoas ao meu redor falaram: você está fazendo errado. Eu acho que você tinha que fazer isso. Eu acho que você tinha que fazer aquilo. Eu acho que na verdade é outro. Eu acho que você está sendo boba. Eu vi muitas vezes isso na vida, no meu caminho profissional, assim. Você está sendo muito boazinha, você está sendo trouxa. Falar a palavra certa. E eu ficava, talvez eu esteja. Pode ser que as pessoas estejam certas e eu esteja errada, mas é o meu caminho, então eu acho que eu vou ter que seguir por ele mesmo, e depois, se for para ser outra coisa, eu vou descobrir outro jeito. Então, vinha essa dúvida de si mesmo, vinha, junto com a insegurança, a ansiedade, mas eu tenho comigo, assim, fui aprendendo na vida, né? Aprendendo a aprender. Então, eu olhava para essa situação e falava, alguma coisa eu vou aprender disso. Isso pode ser útil de alguma forma. Pode ser um aprendizado. Então, eu não vacilei, assim. Hoje eu olho e falo, eu fui muito corajosa. E isso eu acho legal também, que às vezes a gente fala muito das nossas vulnerabilidades e tá tudo certo, a gente precisa. Mas também eu acho muito legal a gente olhar para trás e reconhecer, nossa, eu fui corajosa nessa hora. Isso daqui precisava acontecer e eu tive coragem de fazer isso acontecer. Então, é um mix de sensação, né? É claro que tudo isso eu falo com um distanciamento de tempo, né? Assim, no momento, eu nem sabia exatamente o que era que eu estava sentindo. Eu só estava sentindo muitas coisas. Mas eu queria Mas, sublinhar uma coisa do que você disse. A gente quer buscar esses sinais para que as pessoas que estão ouvindo e a gente mesmo possa parar e pensar, nossa, mas eu tenho esses sinais também. E tem uma coisa que você disse que é tão importante, que é as pessoas diziam isso e aquilo, mas esse é o meu caminho, né? Você pode nos contar um pouco sobre o que você sentia, o que que você amava no seu caminho? Por que que você não abandonou o seu caminho? O que que você sentia de amor ali? Nesse seu caminho que fez você ter tanta coragem, você realmente agiu com o seu coração. É o que que te mantinha nele, né? Porque quando você fala que você sabia que era o seu caminho, mas o que que dentro de você identificava que fazia com que você se mantesse neste caminho, né? Com toda essa coragem, parece que você nem titubeava, né? Inclusive. não, titubeava também, assim. Mas, engraçado, né? Porque eu vejo uma sabedoria da vida que ela ultrapassa, inclusive, as nossas habilidades pessoais das coisas, assim, porque aconteceu tudo concomitantemente, né? Então eu estava saindo da gastronomia, a tal felicidade já existia, mas era um espaço pequeno, tinha um movimento de podcasts, então veio uma ideia de fazer um podcast, eu sugeri um Jornada da Calma, e as pessoas toparam, mesmo sem eu ter nenhuma experiência em programa de entrevista, e eu não era uma referência de calma, não era uma voz que falava sobre autoconhecimento na comunicação brasileira, eu não era nada, eu era a Helena Galante da gastronomia, era esse, profissionalmente, a imagem que estava ligada, assim. Só que essas coisas aconteceram concomitantemente, então, enquanto eu estava sentindo tudo isso, eu coloquei o primeiro episódio no ar, e aí coisas aconteceram. E aí as pessoas ouviram. E aí eu fui conhecendo pessoas que reconheciam esse caminho que eu estava. Porque é engraçado, porque enquanto você está trilhando o seu próprio caminho, você não sabe que ele é seu caminho, né? Você tá só tentando não cair, assim. Você está só tentando seguir adiante e não tomar um tombo, assim. Só que eu comecei a conversar com muitas pessoas, né? E da mesma forma que eu ficava observando o caminho delas, elas iluminavam o meu caminho junto, assim. Então, eu fui percebendo que eu tinha um caminho dentro do universo do autoconhecimento, que ele era, sim, um caminho profissional, que eu fazia essa divisão. Isso daqui é um interesse da Helena, pessoa física,
A Helena, pessoa jurídica, empregada, CLT, tem outras. Essa divisão eu fazia. A hora que isso começou a acontecer na mesma esfera, então o trabalho e o meu interesse pessoal começou a acontecer junto, as pessoas começaram a reconhecer em mim também esse caminho. Então foi muito importante, assim, que não foi uma descoberta sozinha que eu fiz. Foi uma descoberta conversando com as pessoas, um pouco, sim, se arriscando e se abrindo. As conversas com os entrevistados do Jornada da Calma foram muito importantes nesse início para eu reconhecer que isso era um caminho, que isso era o meu caminho. Os ouvintes, e isso acho que vocês vão sentir também com essa experiência aqui muito bonita que vocês estão começando, de ter o retorno das pessoas, né? De ver como as pessoas recebem isso. E aí você vai reavaliando, sentindo por onde a coisa vai acontecendo. E eu fui ficando mais alegre, e o que eu acho isso também um bom sinal. Eu nunca não fui feliz no trabalho. Assim, eu sempre gostei muito de todas as coisas que eu fiz. E eu acho que isso tem uma característica de personalidade, assim, gosto de trabalhar, eu gosto de estar ativa, eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto de desafios, eu gosto de todas essas coisas que o universo do trabalho nos permitem. Então, eu sempre fui muito feliz fazendo as coisas que eu fazia. Só que eu comecei a sentir mais alegria ainda. E eu falei, nossa, mas eu estou sentindo uma realização que não é só de fazer um projeto que é legal. Parece que esse projeto é legal para mim pessoalmente, assim. Eu faria isso de qualquer forma. E eu penso isso hoje, assim. Eu daria um jeito de fazer o que eu faço hoje. Não importa, assim, se o jornalismo acabou, não tem mais. Você fala, cara, eu vou dar algum jeito de fazer isso que eu faço porque eu quero que isso aconteça. Isso, para mim, é importante que aconteça no mundo, então eu vou fazer isso acontecer. Então, esse sentimento de alegria foi sendo um guia, assim, sabe? De falar, ok, é por aqui. Mas o caminho, acho que tem a ver até com trilha, assim, na mata, né? A gente olha para trás e a gente vê por onde a gente passou. Só que primeiro a gente tem que passar. Tem uma frase muito famosa que algumas pessoas já me falaram no Jornada da Calma, e eu lembro quem me falou a frase, jamais lembro, que o caminho se faz ao caminhar. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. É alguma poesia que eu já ouvi muitas vezes essa citação. E eu acho que é isso, assim, a hora que a gente vai dando os passos, depois você reconhece e fala, nossa, ok, esse era o meu caminho. Eu divago muito, isso é verdade, mas eu descobri que tudo bem também. Se não tiver tudo bem, me avisa que eu vou tentar ser mais clara. Tá tudo Tá ótimo, tudo tá ótimo. lindo. Inclusive, um dos passos importantes que você citou aí foi quando você começou a receber o retorno dos seus ouvintes, né? E esse retorno provavelmente te trouxe alguns sinais. Então, conta pra gente um pouquinho de que necessidades você viu ali, quando você ofereceu, né, essas entrevistas, essa conversa, essa parceria nessa jornada, e até o que derivou disso, até você chegar hoje como, né, liderando todo o núcleo de Feminino da Abril. O que você identificou que as pessoas estavam precisando? Porque você está contando uma história que é sua, mas parece que é mais do que sua, né? Você tem muitos parceiros nessa história. Então, o que foi que você encontrou ali que as pessoas estavam precisando quando você começou a compartilhar isso com elas? Vamos lá. Eu respiro fundo muitas vezes no Jornada da Calma e às vezes eu fico, nossa, será que é um problema? Porque a gente está com o microfone bem do ladinho aqui, né? É, e, e recentemente eu ouvi de uma pessoa que eu vi uma palestra que eu fiz no Rectal. Não foi no Jornada da Calma, mas depois ela ouviu o Jornada da Calma também. E ela falou, nossa, Helena, quando eu vi ali você só parou e respirou fundo, assim. Aquilo me lembrou que eu podia parar e respirar fundo também, e era tudo que eu precisava. E foi muito curioso para mim, porque eu tinha feito uma palestra de 2 horas e falado, e tinha ficado nervosa, e tinha planejado, e apresentação, slides, todo o carnaval que a gente faz para as coisas, e o que tocou ela foi que eu, na frente de 800 pessoas, parei para respirar. E uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, só que a gente não se permite, né, falar... Eita, tô precisando respirar fundo aqui. Então, quando eu comecei a Jornada da Calma, eu vi que as pessoas precisavam desse nível de sinceridade e abertura, assim, sabe? Que as pessoas precisavam saber que o monge, que eu entrevistei no primeiro episódio do Jornada da Calma, também tinha que aprender a lidar com o atraso do avião que ele perdeu. E aí, o que ele ia fazer? Isso é muito
é muito da esfera que todo mundo se relaciona, assim, já aconteceu com todo mundo perder a calma. Situações desafiadoras, todos nós enfrentamos. Só que, só que o monge ali, na hora daquele embarque de avião, ele conseguiu parar e respirar fundo, ele não explodiu. E aí, por conta disso, a solução que se deu ali para a cena foi outra. Ele morou muitos anos no monastério e falava que ele ia varrer o pátio se ele ficava. A orientação no monastério era isso: você sentiu raiva, você ficou triste, você está sentindo alguma emoção que você não consegue trabalhar, vai varrer. Você tem que varrer esse pátio, vai varrer esse pátio. E isso é lindo, né? Porque a gente vê os monges meditando, a gente vê os monges íntegros, inteiros, belíssimos, e você fala, eu quero isso. E isso também é importante. Jornada da Calma tem isso. Eu sinto que ele traz essa sensação que a gente precisa de uma conversa que é em outro ritmo, de uma conversa que não tem eu aqui, Helena, jornalista, dona da verdade, estou entrevistando você sobre alguma coisa, não. Tem esse patamar de igualdade acontecendo, então as pessoas precisavam desse respiro, ao mesmo tempo que elas precisavam da inspiração, então a gente precisa saber como é que a gente chega nesse lugar mais calmo, mas elas também precisavam saber que a gente estava partindo do mesmo ponto, a gente estava partindo de dificuldades que eram compartilhadas, a gente estava partindo de desafios emocionais e mentais muito parecidos. Então, quando você começa a ver que o monge, que a empresária, que a pessoa que trabalha com educação financeira, que a cabeleireira, que todas as pessoas, não importa que profissão que elas têm, que idade que elas têm, qual é o gênero, qual é o contexto, não importa, todas elas estão tendo que dar os seus jeitos de poder viver mais calmo, só porque é mais legal viver mais calmo, só porque faz bem, isso para mim foi uma revelação, assim, sabe? Eu falei, era isso que precisava, era isso que eu sentia falta de saber, e é engraçado porque é o que eu me interesso, assim, eu gosto muito de conversar, né? Eu encontro com alguém, eu quero saber da pessoa, eu quero saber, me conta alguma coisa. Só que não é alguma coisa assim, eu vou contar as minhas conquistas. E é engraçado, assim, porque nesse papel de liderança eu vejo muitas vezes parece que a gente tem que ser o nosso currículo do LinkedIn, assim, né? Então, eu vou contar quantos cursos eu já fiz, eu vou contar quantas coisas incríveis que eu já fiz e não sei o quê. E parece que você fica um pavão, charlatão de você mesmo, assim, né? Tendo que dizer seus feitos. E eu acho que não é isso, porque nesse lugar eu sinto uma fragilidade, assim, né? Só que no lugar em que a gente está falando sobre essas humanices, assim, sabe? Essa coisa pequenininha, mas que pega todo mundo, mas sem perder esse lugar, para mim, aspiracional, que é muito importante, assim, sabe? Eu quero chegar na calma 100% do tempo. Eu falo que eu não sou e ainda não sou, mas eu quero chegar. Não sei como, não sei quando, não sei quais são as circunstâncias, mas eu quero. Então, eu sinto que a necessidade era essa, assim, juntar o sonho, que é o sonho da calma, que é o sonho da felicidade, que é o sonho dessa plenitude, com o próximo passo. E às vezes o próximo passo é só não comprar uma briga e varrer um pátio. Aí daqui a pouco você volta para ter a conversa, sabe? Maravilhoso. E aí, pensando nessas necessidades, né, Helena, como que você se viu dentro desse contexto, sabe? Identificando tudo isso que você identificou, né? Como que você se viu nesse contexto, assim, o que nasceu dentro de você, entendendo essas necessidades que você estava observando, né? Que intenções nasceram daí? Eu tinha a intenção de não não estagnar, assim, sabe? De não parar. Eu falo, tá bom, eu cheguei até aqui e até aqui é legal, mas eu quero dar o próximo passo. E eu quero que, eu quero não, mas se as pessoas quiserem, elas podem vir junto, assim. Então, veio essa intenção de... Engraçado, porque é a intenção só de como se a gente tivesse isso, de braços dados, e a gente falasse, vamos um passo, vamos. E eu nunca me coloco e tento não me colocar, né? É um exercício de lidar com o seu próprio ego também, enquanto você está fazendo todas as coisas, obviamente. Mas eu não me coloco num lugar de guia, assim, eu na frente. Porque
porque eu não sei também, porque eu também tô vendo se é um pouquinho para a direita, se é um pouquinho para a esquerda, se é um pouquinho para trás, se é o momento de parar, se é o momento de dar 2 passos mais rápido, se é para sair correndo. Eu tô sentindo também, eu tô tateando esse caminho junto. Então eu não me coloco como sabichona que tem as respostas, não. Mas eu acho que eu tenho a habilidade de fazer as perguntas. Isso eu reconheço. Então eu me coloco nesse lugar, assim, sabe? Eu vou fazer as perguntas que talvez a gente não esteja fazendo. Eu vou descobrir, e é engraçado porque as pessoas falam sobre coisas que elas já falaram muitas vezes, né? Quantas vezes, Verusca, você já falou sobre segurança psicológica, né? Você fala, nossa, já foram muitas entrevistas, muitas coisas. Só que aí você fica na minha frente e eu falo, tá bom, tem uma coisa incrível aqui pra gente falar sobre segurança psicológica, mas tem a Verusca. E você é maior também do que tudo isso. Então eu fico tentando chegar nesse lugar. Com a Jo, quando a gente fez essa conversa, e foi uma das primeiras que a gente fez gravada online, porque a Jornada da Calma também acontecia presencialmente, e aí veio a pandemia, e aí ele começou a ser gravado remotamente. Foi a primeira vez que isso estava acontecendo, então estávamos nós duas ali nesse momento de entendimento, né, de qualquer contexto planetário muito, muito doido que a gente estava. Só que tem a nossa relação que entra na conversa também. Tem o quanto a gente se gosta, e isso faz parte também da entrevista, isso faz parte também da jornada e da calma. Então, eu fui sentindo isso tudo e falando, tá bom, então o meu papel é só não me fechar e deixar que as pessoas possam ver tudo o que está acontecendo. Então, as pessoas possam ver as dúvidas, as pessoas possam ver as hesitações, as respiradas profundas e também as bancadas, porque de vez em quando eu saio falando um monte de coisa que eu escuto depois do podcast e falei, nossa, isso que eu falei, acho que tem alguma coisa aí nisso que eu falei. E na hora só veio, só deixei acontecer, só deixei fluir, assim. E meu aprendizado hoje tem sido ampliar, porque isso durante o contexto do Jornada da Calma, agora que eu tô chegando perto de 200 episódios, então há 200 semanas, toda segunda-feira tem uma conversa com uma pessoa, e ela é sempre desse jeito, sempre antes de começar a gente respira, e aí eu vejo a pessoa e eu sinto o que precisa ser conversado, e aí a gente vai se abrindo, enfim. Depois de quase 200 vezes ter essa experiência, hoje já não é mais É engraçado falar que não é um desafio, eu acho que não é exatamente isso, porque sempre é desafiador. Toda conversa tem seus desafios. Mas eu já entendi, é como se eu já compreendesse nesse formato como a gente chega. Só que aí eu fico numa reunião de pauta, por exemplo, com a redação da Cláudia, pensando, tá, e agora? Como é que eu consigo chegar nesse mesmo lugar, nessa mesma qualidade de conversa, nesse entendimento objetivo também, tem um lugar para a gente chegar, tem uma demanda para acontecer, tem um projeto para realizar, mas também somos nós, todas as pessoas aqui, sentindo o que a gente sente, tendo nosso relacionamento. Então, isso para mim ainda não é tão claro. Aí, quando eu tô assim, com 3 marcas, um programa, um podcast, isso e mais um evento acontecendo simultâneo, você fala, tá, minha atenção tá dividida aqui em 20 coisas. Como é que eu vou conseguir fazer isso com essa mesma sensação interna gostosa que eu tô agora, por exemplo? E não é simples. E aí eu erro, aí eu tropeço, aí eu caio, e aí eu falo, tá bom, então as pessoas vão ver isso também. Só que vão ver que eu não vou desistir. Sou cabeça dura, assim, nesse sentido, no melhor dos casos, eu acho. Assim, ó, não vou, vai rolar, de algum jeito vai rolar. Ainda não sei, se ainda não rolou agora, eu vou tentar descobrir de outro jeito. Eu acho que eu vou começar a precisar dos lencinhos. Meu Deus. Você fala de um lugar de igualdade. E eu preciso sublinhar isso. Porque muitas vezes, numa jornada de liderança, agora desculpa a minha voz ficou assim, muitas vezes numa jornada de liderança, a gente acredita que a gente vai liderar justamente porque a gente sabe, né? Justamente porque a gente é mais qualificado para levar um grupo a um determinado lugar. E aí você fala de uma jornada de igualdade, onde você não sabe e você vai tateando o caminho junto com quem também está precisando de orientação.
Helena, por que que você recebeu essa missão? Por que que é você que, diante de todo o turbilhão que você estava vivendo e que essa jornada da calma te trouxe mais turbilhão ainda, ainda bem, né, para a audiência das marcas, desse evento, do próprio Jornada da Calma. Por que que era você que estava diante dessa missão de trazer a igualdade, né? Sendo uma autoridade num assunto, né, como você mesmo descreveu ali no seu passado tão brilhante, tão que tanto de nós usufruímos, né? Mas por que que foi você que recebeu essa missão da igualdade nessa caminhada? Acho que eu nunca me fiz essa pergunta. Engraçado. Eu não sei, assim, o que me vem é aquela sabedoria da vida que eu falei em algum momento, assim, que ela é maior do que a gente e quando a gente vê, ela atravessa, né? Os nossos planos, ela atravessa os nossos quereres, ela só atravessa e acontece, assim. Quando tem um livro que eu gosto muito. Eu gosto de livro de autoajuda. É polêmico isso, as pessoas muitas vezes odeiam. Eu gosto. E foi, inclusive, uma libertação quando eu falei isso em público, porque eu achava que eu não poderia falar isso em público, que eu gostava de livro de autoajuda, mas eu gosto. E aí eu li um livro que chama A Grande Magia, da Liz Gilbert, a mesma autora do Comer, Rezar e Amar. E ela fala sobre criatividade e sobre ideias como se fosse. Ela remonta uma ideia bem antiga, né, da musa da inspiração que aparecia. E ela dizia que uma coisa tem que acontecer, então uma história tem que ser contada. E às vezes essa história chegava para ela e ela falava: tá bom, eu conto. E aí ela sentava e se dedicava a isso que tinha que acontecer. E tinha horas que ela percebia que essa ideia chegava, que essa necessidade chegava, e ela falava: agora eu não posso. E aí, daqui a pouco, ela via essa mesma história sendo contada por outra pessoa. E ela fala isso de um jeito muito bonito, que ela diz que não tem a ver com plágio, não tem a ver com... Tem a ver com as coisas precisam acontecer e a vida fica buscando por que porta dá para entrar. E eu sinto que eu só tinha uma frestinha aberta, que aí, como eu deixei essa frestinha aberta, a vida foi lá e me atravessou e fez isso acontecer. Eu não sinto isso como eu não acho que eu tinha mais habilidade do que ninguém, eu não acho que eu tinha, enfim, nem acho que tinha todas as habilidades que precisa, acho que eu continuo não tendo todas agora, mas eu cuido dessa frestinha, assim, sabe? E eu tenho essa sensação de fresta mesmo. É um espacinho bem pequenininho por onde entra uma coisa, só que a hora que isso entra, a revolução que acontece é muito grande. Então, eu acho que tinha isso, tinha uma frestinha, tinha um pouquinho de disponibilidade, e aí fui eu. E poderia ter sido outra pessoa, poderia ter sido outra coisa, poderia ser outra história. E eu fico tentando, inclusive para a gente, quando. E eu sinto isso hoje, assim, né? Que dá uma vontade, eu gosto tanto do que eu estou vivendo, que às vezes eu falo, eu fico assim, eu tenho que cuidar disso que eu estou vivendo, eu tenho que preservar para essas coisas continuarem acontecendo, e aí vem uma sensação de apego, e aí quando eu percebo isso em mim, eu falo: não foi o apego que te trouxe até aqui, não foi. Você deixou a coisa livre, você deixou a coisa acontecendo e ela aconteceu, porque tinha que acontecer. Então, se amanhã não for eu a pessoa que tem que fazer isso, for outra pessoa, tudo bem. Eu quero manter essa frestinha aberta para saber dessa sabedoria da vida, o que é que eu tenho que fazer. Então, isso acho que a gente pode treinar, se colocar nessa postura, assim, sabe? De prontidão para falar: tá bom, então agora é por onde? Então agora o que é que a gente tem que fazer? Não sei, talvez o que eu tinha para oferecer era isso, assim, sabe? Eu só estava lá. E aí, como eu estava lá, e eu queria, e eu estava disposta, então todas as coisas aconteceram.
Márcio Balas, eu entrevistei no Jornada da Calma uma vez, ele tem... já foi uma palestra, um TED que ele fez, mas ele fala muito sobre isso, assim, sobre o poder do sim, né? De dizer sim. Shonda Rhimes tem um livro muito legal também sobre o ano que ela disse sim para as coisas. E recentemente eu ouvi de uma pessoa muito querida que trabalha comigo: você diz sim para tudo, Helena. E, enfim, na terapia eu trabalho, talvez a necessidade de dizer não também. Estamos ainda nesse aprendizado e acho que tem sim os momentos que a gente tem que dizer não. Só que eu acho que essa característica de dizer sim, eu digo sim, mesmo quando às vezes não é lógico. Aquela palestra no Rectal, eu falei isso durante a palestra, assim, que não fazia o menor sentido eu dizer sim diante de tudo que estava acontecendo, eu colocar mais uma coisa. Só que a hora que eu subi no palco e estava conversando com as pessoas, eu entendi, é isso, é por isso que eu disse sim. Essa conversa hoje, né, tá sendo gravada num dia que é um dia de fechamento da revista, um dia que meu companheiro ontem passou mal, e aí a gente foi para o hospital, e aí todas as coisas acontecendo. Eu acordei um pouco mais tarde, ainda tô de cabelo molhado, para quem tá vendo a gente com vídeo, e você fala, nossa, por que que... Aí, só que eu disse sim, e eu disse sim com o meu coração mesmo, e aí agora, a hora que a gente tá conversando, eu falo, claro que eu tinha que dizer sim, era isso que tinha que acontecer. Então eu acho que tem isso, assim, sabe? Essa frestinha, e que eu acho que ela tem a ver com o sim que a gente diz para a vida. E aí a mágica acontece, sabe? Maravilhoso. Desde o início que a gente começou a conversa, eu estou pensando nessa sua habilidade de falar sim, né? Só que me traz também, quando você fala sobre essa fresta, né? Me traz essa sensação de que você enxergava algo e enxerga, né? É que talvez ninguém enxergasse naquele momento, né? Ou talvez ninguém enxergue no mesmo tempo que você. E o que é que você via, né? Qual era a sua visão através dessa fresta? Sabe que eu acho que tem muito a ver com essa palavra que você falou no começo, de realização, Verusca, porque é isso, eu vislumbro a possibilidade de ser de uma outra forma. Então, esse lugar de entrevista, eu tinha isso, uma sensação de que dava para ser de outro jeito. E que dava para a pessoa terminar a entrevista mais feliz do que ela tinha começado. É, e, e, e eu gosto de ver as pessoas mais felizes do que do que elas estavam antes, assim, sabe? Então enfim, fui estudar psicologia positiva também, tem muitas coisas, né? Assim, minha cabeça é um mundo de referências, assim, de coisas que eu fui mergulhando e que a vida foi me apresentando, assim. E tem uma força de caráter, né? Que é uma coisa que você contar com você mesmo, e aí isso te fortalece. E tem uma delas que é a apreciação da beleza. E quando eu converso com alguém, eu fico enxergando uma beleza que tem na pessoa, que às vezes ela nem sabe que tem, assim. Mas eu fico encantada, eu me apaixono loucamente pelas pessoas enquanto eu estou conversando com elas e falo, nossa, que coisa incrível. E isso me fortalece de um jeito, assim, porque eu sempre achei o mundo um lugar muito hostil, assim, né? E eu falo isso no Jornada da Calma, e eu acho importante ressaltar, porque não é um lugar poliana que eu procuro, assim, sabe? Um lugar de, vamos dar um jeitinho aqui pra gente ficar um pouquinho mais tranquilinho e você continuar se ferrando aí na sua vida. Eu falo, cara, não é isso. Eu acho que a gente precisa de transformações profundas, né? Porque o mundo não tá bom. É um lugar desigual, é um lugar onde as pessoas estão infelizes no trabalho, é um lugar onde tá todo mundo no limite do burnoutinho. Você fala, não é isso, não é o que eu acredito que possa ser. Só que para a gente mudar isso, eu enxergo que ver a força nas pessoas, ver a beleza nas pessoas e apreciar o que elas têm no caminho delas é uma possibilidade de saída, assim. Então, eu fui entendendo isso no Jornada da Calma, que eu tinha uma vez uma entrevistada, a Carla Barrichello, muito amada. Ela virou para mim e ela falou que eu era uma... Como foi a expressão que ela usou?
não sei se era parteira ou se era doula de propósitos. Então eu ficava deixando isso nascer na pessoa. E ela fez uma mudança de carreira muito forte depois que, coincidentemente ou não, mas depois da nossa conversa muitas coisas aconteceram, e ela acabou mudando de rumo profissional. E ela fala que ela se viu de um outro jeito depois que a gente conversou, porque eu estava vendo alguma coisa nela ali. Então, eu fico vendo isso como uma possibilidade. E eu fortaleço isso toda semana quando eu converso com alguém no Jornada da Calma. E hoje é também uma insistência minha, porque você fala, nossa, tantas outras coisas surgiram, tantas obrigações, que eu poderia falar, cara, acho que o Jornada da Calma já foi, já deu, agora eu preciso fazer isso de outras formas. Em algum momento isso pode acontecer, mas hoje eu não sinto que é. Eu falo, cara, eu preciso disso, eu preciso desse momento, desse encontro, desses sinais que vão acontecendo durante as conversas. E aí eu descobri que isso, na verdade, é o que a gente precisa em todos os lugares. Então, a hora que eu vou fazer uma fotografia de capa para a Cláudia, e são 1 milhão de detalhes e muitas pessoas trabalhando, um set de foto é um lugar menos calmo que existe no planeta, eu acho. Assim, tudo está acontecendo muito intensamente, todo mundo tá inseguro, todo mundo querendo fazer o seu melhor, mas ao mesmo tempo, para pisar no calo de alguém é muito fácil. E eu fico ali entendendo qual que é meu papel e falando, eu quero que essa pessoa aqui saia se vendo com a grandeza que ela tem. E eu vejo isso nas pessoas, assim, e eu acho que a vida também é muito generosa comigo, assim, eu fui cruzando com pessoas muito bondosas ao longo do caminho, assim. Vocês, meninas, são para mim lembretes isso, assim, de falar, nossa, existe muita bondade nas pessoas. O mundo é hostil, mas a vida é boa, a vida é macia. Eu fui vendo isso, assim. E eu acho que quando a gente enxerga isso nas pessoas, a gente também abre uma possibilidade da pessoa talvez agir de um modo diferente, que eu acho que tem a ver com a história lá do monge no aeroporto. Então, porque ele lidou com a pessoa daquele jeito, a pessoa mesmo reagiu de um outro jeito, talvez tenha a ver com gentileza gera gentileza, não sei exatamente que tantas camadas tem por trás disso, né? Mas eu acho que a gente vai descortinando possibilidades quando a gente fica apreciando a beleza das pessoas, as possibilidades e despertando melhor nelas. E isso acaba despertando melhor em mim também, sabe? E é isso que eu quero ver acontecendo no mundo. Acho que tem que ser para melhorar isso aqui, entendeu? Não, não é para... E para mim isso tem a ver com realização. Isso acho que me deixa realizada e deixa as pessoas realizadas. Eu acho que isso tem a ver, a Lucilena Galvão me disse isso na entrevista, filósofa, eu gosto muito dela, que ela falou que a gente tem que descobrir qual é a palavra que a gente veio dizer no mundo, assim, sabe? Diz a palavra que você veio dizer, que a gente falava muito em ficar bem, mas que a gente tinha esquecido fazer o bem. Então o que é o bem que você está fazendo para o mundo, assim, sabe? Qual que é, o que você... Não é o que você deixa, assim, no sentido de, uma obrigação, não é isso. Mas se a gente pode melhorar um pouquinho, por que a gente não faz isso, né? Então, eu fico vendo essa possibilidade, assim. E eu gosto quando eu escolho isso, e tem muitas vezes que eu não escolho, e aí eu fico lidando depois com as consequências de agir de outra forma e falando, tá bom, talvez na próxima eu deveria ser mais eu e fazer o que tem a ver comigo, assim, sabe? E pelo que eu entendi e senti de tudo que você contou, essa escolha, né, entre fazer o que você está sentindo, a calma, depois lidar, enfim, é a própria grandeza da transformação que você está oferecendo, né? Quando você fala, eu vejo a grandeza nas pessoas, e eu fico vendo a grandeza do seu propósito, né? Quando a gente se referencia muitas vezes, né? Vai falar sua bio, por exemplo, a gente se referencia a Helena, né? E te referencia a algumas ferramentas, né, como o podcast, como as marcas, né, o próprio jornalismo, mas por detrás disso, né, tem um propósito grandioso, né, que está na esfera da beleza, na esfera do intangível e que a gente pode sentir com muita realidade, de verdade. E é muito lindo, assim, eu queria sublinhar isso, que muitas vezes como um caminho de escolha do que a gente vai fazer, do nosso servir, a gente se prende a ferramentas, né? E o podcast
ele foi uma ferramenta contextualizada para você dar voz a essa conversa, colocar volume nessa conversa e dissipar essa conversa, mas ele não é o seu propósito, né? E nem a conversa em si, mas o que acontece nesse relacionamento e como isso pode ensinar você, a própria pessoa que está sendo entrevistada e as outras pessoas. É muito, muito rico a gente entender mesmo o propósito das coisas para a gente não ficar preso nas ferramentas. Sina, desculpa te interromper. Não, e eu ia colocar mais uma pergunta para você diante disso, porque eu acho que você reconhece, né, que, bom, como jornalista, você já devia reconhecer que a conversa era uma ferramenta importante para o seu trabalho. Hoje, a revista impressa, ainda que você lidera, né, a marca Cláudia, que também tem uma revista impressa, mesmo diante de todas as mudanças do setor, né, o podcast, enfim. A gente queria entender um pouquinho, né? Você tem todas essas ferramentas na mão, esse potencial que você está desenvolvendo, esse propósito que você está colocando no mundo, né? O que você precisou desenvolver em você para poder avançar com as ferramentas que você tem? Acho muito importante você falar isso, assim, porque até para eu mesma não cair nessa armadilha, né? Porque senão parece que para você ter um propósito, você tem que ter um podcast sobre autoconhecimento, ou você tem que ter enfim, você tem que ter uma ferramenta de comunicação, que você vai falar com muitas pessoas, e você vai... uma ilusão, né? Que eu mesma posso cair nela, né? E aí você fica, tá, então se tirar todas essas ferramentas, o seu propósito não existe, então? Você fala, não é isso, né? Tudo isso é um meio para acontecer, mas o que tem que acontecer, eu acho que tem a ver com isso, com esse contato que acontece com as pessoas, com essa transformação, com esse lugar de despertar da capacidade de ver, de apreciar e ao mesmo tempo de ouvir. Eu lembro, não faz muito tempo, a gente foi convidado para estar no Fórum do Amanhã, então tinha uma mesa que fui convidada para participar e fiquei super nervosa em estar convidada para estar na mesa, e aí eu perdi a voz. E aí eu passei um dia inteiro sem voz. E era o dia que eu ia participar da mesa. E eu falo muito, né? Eu falo bastante. Todo mundo aqui já percebeu e eu gosto de falar. E eu falo. Aquele dia eu não tinha voz, eu não tinha o que falar. E aí eu fiquei comigo mesma falando, e agora, né? E se eu não puder falar nada? O que eu faço com a minha presença, né? E se não puder ter uma conversa? E foi um aprendizado, assim. Teve uma revolução naquele dia, no final, um pouquinho de voz apareceu e o que tinha que ser dito foi dito, foi muito importante. Só que eu passei esse dia mais em silêncio, pensando, e aí, né? O que a gente faz com a gente, sem as nossas ferramentas, né? Sem a voz como ferramenta, por exemplo, como eu me coloco numa situação? E isso ainda é um aprendizado que eu não considero ele concretizado, assim, sabe? Porque no momento em que eu tô agora, as ferramentas demandam muito, né? E um nível de energia, assim, que... Nossa Senhora, tem horas que eu falo só por Deus, assim, para dar conta de tantas coisas. Você fala, nossa, como é que dá, né? Como é que vai ser? Só que aí vem isso, aí acontecem trocas que me abastecem e eu consigo dar conta das ferramentas. Então, agora... Por enquanto, eu tô num momento mais de ação, assim, sabe? Tem muita coisa para acontecer e eu tô deixando essas coisas acontecerem. Só que eu percebo que essa é uma fase, um período, e que eu tenho que, também nesse período, talvez desenvolver clareza sobre o que é que eu tenho que fazer para além das ferramentas. Então, como a gente pode... como eu posso, né, no caso... não me prender aos formatos e ter consciência sobre como fazer isso em todos os momentos. Então, acho que eu ainda não sei o que eu tenho que aprender. Eu sei que eu tenho que aprender alguma coisa. Então, é aquele momento em que eu me coloco na incerteza, assim, eu ainda não sei por onde, eu ainda não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Eu sinto que, assim, os aprendizados que me trouxeram até aqui envolvem muita escuta, envolve muita abertura,
envolve esse lugar de descer do pedestal imaginário que a gente se coloca, porque na verdade ele não existe e tá todo mundo no mesmo chão, em volta da mesma fogueira, tentando aprender uns com os outros. Então, isso eu sinto que me trouxe até aqui. E é muito importante e é um processo contínuo, né? Eu acho que nunca vai dar para falar, eu aprendi a escutar. Eu escuto aqui muitas vezes que eu não sei escutar ainda. Então eu consigo aprender a escutar, ok. Só que isso eu já percebi que eu tenho que aprender. Mas eu sei que eu tenho que aprender mais coisas, que eu ainda não sei o que são, mas, curiosamente, o Jornada da Calma vai me apresentando. E aí é ele mesmo, entre todas as ferramentas, é ele que vai me apontando qual que é a próxima coisa que eu tenho que aprender. Então, hoje, no dia que a gente está gravando, por exemplo, eu acabei de colocar no ar uma conversa que eu tive com o Tom Almeida, que tem um trabalho muito bonito de uma plataforma que chama Infinito, que fala sobre conversas sinceras, sobre viver e sobre morrer. E, nossa senhora, assim, a conversa com ele parte desse lugar de conversas difíceis. A gente está falando sobre coisas que doem, sobre feridas que, nossa, assim, ó, dá tanto medo de errar, porque a gente pode errar de tantas formas, que você pode quase evitar e falar, então eu nem vou falar. Então é melhor a gente nem falar sobre isso. Só que aí eu fico diante do Tom e aí eu fico ali com ele, falando, Tom, eu não sei se eu vou fazer essa pergunta do jeito certo, mas eu vou confiar que o que eu sinto por você e o meu coração vão me guiar. E se não tiver certo, a gente acerta depois. E aí, dessa habilidade de fazer a conversa também nesse lugar incômodo, tem um aprendizado, desabrocha. Fiz recentemente uma conversa que ainda nem foi ao ar, com 2 mediadoras de conflito. E aí eu fiquei vendo isso, assim, ó, como é que é o lugar em que você não evita o conflito, que tantas vezes foi o lugar que eu já entrei na vida, de não, eu evito o conflito. Quantas vezes isso, no papel de liderança de equipe, assim, né, de gestão de pessoas, eu evito conflito. Aí eu falo, meu Deus do céu, sou a chefe menos chefe que já existiu na história, tô errada, não é possível fazer isso. Quando eu vejo tô evitando conflito, fazendo coisas, eu falo, não, peraí, também não é esse caminho. Se um conflito tá aqui, a gente tem que lidar com esse conflito, a gente vai ter que atravessar esse conflito. A gente tem que ter maturidade, assim, ser adultos conversando, né? Ver. Então, tá bom. Então, como a gente faz isso como adultos? Então, eu sinto que tem um aprendizado por aí que é um caminho que eu ainda não percorri. E cada pessoa que vai chegando vai me apontando. Recentemente, tive com a Joana uma conversa que a gente falou sobre oráculos, né? Eu ganhei um baralho de tarô recentemente. E aí eu tô aqui entre as mil coisas, brincando com o tarô, brincando ainda, nesse lugar bem amador, eu não sei, eu não estudei isso com o tempo que merece ser estudada, não nada, mas eu tô com uma ferramenta aqui que eu tô brincando com ela. E aí, um pouco surpresa com as coisas que acontecem, né, com as respostas que saem, com as visões que vêm, e aí a gente estava caminhando, né, eu e a Jo, quando a gente estava falando sobre isso, e a Joana falou para mim que a gente ainda não aprendeu a ver a vida como um oráculo, né? Assim, essa árvore que está aqui, essa árvore está aqui agora, nesse momento que a gente está passando. Esse cenário aqui que a gente está, né? A gente está no videocast, gravando. Aqui tem um aprendizado, aqui tem uma mensagem, tem um sinal, tem uma indicação de qual que é o próximo passo. E para quem está ouvindo a gente também, né? Quantas coisas a gente falou aqui nessa conversa que são indícios, são pistas, se a gente estiver aberto a aprender com elas, é isso, a vida já vem com a vida, né? A vida acontece, então a gente só tem que aprender a ouvir. Então eu não sei exatamente qual é a próxima coisa que eu tenho que aprender, eu sei que tem muitas, mas eu tô treinando isso. Me abrir para o que está acontecendo no momento, ser o que eu tenho que aprender no momento. Uau. Helena. Lindo. Incrível. Você está mostrando tantas camadas, né? Tantas camadas daquele sim que você disse, no meio daquele turbilhão, né? Onde você não sabia nem se você ia continuar no setor, na empresa, enfim, né? E hoje você tem entendimento, muitos entendimentos, né? Do que isso trouxe. E aí, ampliando um pouquinho ali do Jornada da Calma, isso trouxe mais responsabilidades, né? Mais
outras marcas, mais liderança de outros projetos, né? Conta um pouco para a gente como que foi isso para as pessoas que estavam em volta de você, que significado elas viram naquilo que você estava fazendo, de alguma forma fez elas confiarem em você para outros projetos e coisas que talvez não estivessem no seu radar, né? Quando você olhava para a Helena da gastronomia na Vejinha, hoje, né? Quando você está ali abrindo a revista Cláudia, dando várias capas importantes, repaginando e realmente fazendo a gente refletir profundamente sobre padrões de beleza com a Boa Forma e o Portal Bebê, enfim, o que que você acredita que reverberou nas pessoas? O que que significou para elas esse passo que você deu, visto as evidências? Engraçado, né? Porque a gente olha normalmente para o mundo achando todas as coisas injustas, né? E eu também, várias vezes, fico achando isso, né? Fazendo julgamento sobre isso, não deveria ter acontecido outra coisa e tal. E eu não descarto que essa mudança que aconteceu talvez tenha despertado isso em muitas pessoas também, né? Ah, mas por que a Helena? Mas ela nunca foi editora-chefe, como é que ela vai dirigir agora tantas pessoas? Os motivos para desacreditar são muitos, né? Sempre. E se a gente buscar por eles, a gente vai encontrar. A gente consegue destruir qualquer pessoa, assim, sabe? É ruim essa capacidade que a gente tem, mas a gente tem. Se a gente quiser, a gente pode minar tudo, assim, né? A gente pode fazer ruir, fazer desmoronar tudo. Só que o que eu acho que as pessoas, e aí agradeço em especial a minha diretora, né, Andréa Beleira, que foi ela que viu em mim uma possibilidade de, eu acho que a Helena é a pessoa para fazer isso. E ela fala sobre, ela precisava de alguém que, bora, vamos fazer acontecer? Vamos. E aí, quando eu recebi o convite, essa mudança aconteceu, e aí todas as coisas começaram a acontecer, eu comecei a ouvir de algumas pessoas assim, que bom que é você que está fazendo isso. Acho que tinha que ser você para fazer isso acontecer mesmo. Alguém que tivesse a sua história. Então, o entendimento do caminho da empresa, o entendimento do caminho do que está acontecendo no mundo, o entendimento de busca por autoconhecimento junto, assim, faz sentido. Então, eu acho que as pessoas, e comigo, são muito generosas, assim, nas trocas de reconhecer uma importância, assim, sabe? Um simbolismo nisso que está acontecendo. E eu fico trabalhando, assim, aceitar quando as pessoas falam coisas bonitas de mim, e aí você fala, tá bom, obrigada por ver isso em mim, obrigada. É fácil, às vezes, a gente ver a grandeza no outro, né? E quando alguém vê a grandeza na gente, a gente fica, não, eu tava lá, também não é bem assim. E eu tenho treinado também receber essa confiança. Quando a primeira carta ao leitor, né? A leitora que eu fiz de Cláudia, eu falei que eu tava com medo. Eu não escrevi isso desse jeito, mas eu falei que quando eu tinha recebido o convite, eu tinha ficado intimidada. E eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, será que sou eu? Será que eu vou dar conta? Será? Muitas dúvidas. E um ano depois, a carta de janeiro de 2023, agora, quando eu escrevi, e tinha sido uma entrevista com a Pablo Vittar na capa. E ela tinha falado coisas como ela tinha entendido que ela fazia música para as pessoas ficarem felizes e que era isso que motivava ela. E tem dentro do público dela, ela trabalha com pessoas que têm muitas dores, né? Dentro da comunidade LGBTQIA+, de não ser aceito pela família, de enfrentar preconceitos, agressões, e desse lugar de muita dor, ela entra como uma esperança de alegria, né? E de aceitação, e de esplendorosa, assim, sabe? E aí eu fiquei vendo isso acontecer ali com ela e falando, nossa, eu acho que isso não tem mais espaço para eu ficar duvidando de mim, para eu ficar achando que esse não é meu lugar, será que eu deveria estar aqui ou não? Eu falei, cara, não é mais esse lugar. Passou um ano, e aí nesse um ano eu aprendi que esse lugar de timidez, ai, será? Tô intimidada? Não, eu tô aqui, vou fazer acontecer, e é aqui que eu tenho que estar.
E isso não é ser orgulhoso, isso não é ser convencido, isso não é ser nada. Isso é só assumir o meu lugar, assim. E eu vejo que isso tem a ver com o processo de amadurecimento. Na edição de fevereiro, a gente fez uma entrevista com a Vera Holtz, atriz maravilhosa, que está em cartaz em São Paulo com uma peça que chama Ficções, e ela deu uma imagem que ela falou que a gente nasce com um quebra-cabeça da percepção do mundo, como se a gente tivesse que ir juntando as peças. E ela falou que ela tem 70 anos, se eu não me engano, aos 70 anos ela começa a ver, eu acho que eu estou entendendo como é que eu vejo as coisas. E eu quero viver para ter essa sensação, para falar, entendi sobre o que é isso aqui. É mais por isso, esse quebra-cabeça está sendo montado, assim. E é um quebra-cabeça infinito, porque eu vejo essas conexões que não param entre eu e as pessoas, entre eu e as leitoras, entre eu e as coisas, entre tudo que está acontecendo. Eu vejo essa... É um emaranhado louco, mas eu vejo essa conexão forte. Então, esse quebra-cabeça são muitas partes, só que a gente vai tendo sentido, vai criando... clareando, né? Qual que é o ponto, né? Por que tudo isso? E eu acho que isso tem a ver com propósito. É poder chegar e durante as coisas que estão acontecendo, falar, tá bom, esse quebra-cabeça que está acontecendo aqui, está acontecendo por isso. E é isso que eu quero, assim. E eu recebo muita ajuda, assim. Os sinais e as contribuições vêm de todos os lados. E eu só agradeço muito por isso, assim. Fico muito feliz. Ai, ai. Ai, ai mesmo. A gente está caminhando pro final da nossa conversa, que foi riquíssima. Eu acho que muitas coisas se alquimizaram nessa conversa também. Pude assistir isso em mim, em você, na Verusca, espero que também nos nossos ouvintes, né? E aí, Helena, você podia nos levar para um outro momento, né? Considerando o impacto que você já conseguiu gerar, né? Não só com Jornada da Calma, mas com um ano liderando o feminino na Abril e com toda essa mudança, principalmente que a gente sentiu muito, né, em Cláudia, Boa Forma. Você conseguiria nos levar para um momento que você vê a sua visão alcançando o máximo de potência, o máximo de impacto? E você pode nos contar o que você vê quando você vai para esse lugar, com riqueza de detalhes. Ai, eu não tenho muita facilidade, sabia? De ver tão longe, assim. Quando eu penso, e eu acho que eu tenho sonhos grandes, assim, e aí aí você fala, nossa, como é que vai ser quando a gente tiver todo mundo 2% mais calmo, né? Como é que será como será que seriam as relações de trabalho se a gente estivesse um pouquinho mais calmo? Como seriam as nossas relações pessoais se a gente se cuidasse com carinho, né? E a gente experimenta isso, né? Tem muitas relações que eu experimento hoje em dia que eu falo, nossa, eu queria que o mundo fosse assim. Fosse essa singeleza, esse carinho e esse amor em todas as relações. Aí eu quase me sinto um pouco Miss, assim, sonhando com a paz mundial, sabe? Mas com 2% de calma, né, a menos, é algo imagina! que eu acho que a gente consegue chegar e A acho que já gente vai fazer muita diferença. vai fazer muita diferença, assim. Eu acho que tem essa... Só que, ao mesmo tempo, eu vejo em mim também quanto trabalho dá, né, para conquistar esse 0,5%. Então, chegar no 2%, nossa senhora, ainda falta bastante, assim. E eu vejo que isso dá trabalho, demanda dedicação, demanda aprendizado, disposição, tudo isso. Mas eu tenho ainda sem conseguir imaginar como vai ser para poder dar detalhes, mas eu tenho esse objetivo grande. Mas agora, no momento, o que eu sinto é que o que eu queria ver acontecendo no mundo é o lugar de colaboração mais firme. Em Cláudia, a gente fala muito sobre a ideia de clã. Então, a gente está num clã aqui, a gente se ajuda e a gente se escuta, a gente acolhe. Para mim, o clã traz essa ideia de também você poder entregar suas dificuldades, você também poder
abrir seu coração para o que não está certo, não é o lugar onde a gente vai tentar ser fada sensata e acertar no tweet que a gente vai fazer. É o lugar onde a gente verdadeiramente vai lidar com as coisas que a gente sente como humanos e vai tentar transpor essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, é esse lugar seguro em que você sabe que você tem apoio, é o lugar em que você pode pedir ajuda, é o lugar em que você descansa, assim, sabe? Eu percebo hoje em dia que eu estou sentindo falta desse lugar de descanso, que eu tenho precisado encontrar esse lugar de descanso, que ele é um descanso do coração junto com um descanso mental. E eu vejo que quando eu não estou muito descansada, é porque eu não estou contando com as pessoas do meu clã. Eu não tô trabalhando em rede, eu não estou colaborando. Então, o que eu vejo acontecendo, e isso eu não acho que está longe, porque eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, assim, muitas pessoas, e não importa que às vezes a gente acha que os termos estão sendo banalizados porque eles estão sendo muito falados. E colaboração virou um termo que você posta um textão no LinkedIn sobre a colaboração e não sei o quê. Então parece que está um pouco banalizado, mas eu não acho. Eu acho que isso é um bom sinal. É um sinal de que a gente está perto desse passo. A gente está perto do momento em que a gente vai olhar para as outras pessoas e para tudo que está acontecendo como aliado. Isso daqui está me ajudando. Porque eu quero a mesma coisa que a pessoa que eu falo que é minha inimiga quer também. Essa pessoa também quer ser feliz, eu também quero. Então a gente quer a mesma coisa. Então a gente vai chegar num lugar ainda que a gente vai conseguir se ajudar. Então é o caminho da colaboração que eu vejo, mas ela começa nessa esfera, e para mim o clã também traz um pouco isso, assim, não é uma coisa excludente, assim, você não é da minha panelinha. O clã para mim não traz essa história da panelinha, mas pode ser um grupo pequeno, assim, ó, se a gente começar nós três aqui a brincar de falar, e se eu te ajudar, você me ajudar e a gente se ajudar e vamos crescer junto? Aí você ganha confiança e aí você amplia. E aí seu clã vai ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior, até que a mágica acontece em clã, assim, sabe? Em grupo. É isso que eu quero. E que eu tô disposta a ver acontecendo. A gente quer também. Com certeza. A gente quer esse mundo também. E Helena, assim, nossa, eu tô assim muito sensibilizada, de verdade. Nossa, me tocou em tantas coisas essa conversa, né? Tô me sentindo muito emocionada. E eu quero saber como é que você tá se sentindo, né, depois de tudo isso. Meu Deus do céu, eu amo vocês muito, estou muito agradecida. Quero muito amadrinhar essa jornada para que ela vá muito longe. Contem comigo porque vocês precisarem sempre, porque eu vejo em vocês esse mesmo sonho, essa mesma vontade e esse mesmo brilho no olho. E eu tenho pensado nisso, assim, sabe? Que a gente precisa de olhinhos bem brilhantes para fazer isso acontecer, porque não vai ser simples. Então a gente vai ter que estar muito feliz durante o caminho. E eu vejo esses. Agora eles estão brilhantes de lagriminhas nos nossos olhos, mas tem brilho no olho, tem vontade de fazer isso acontecer. E então eu me sinto bem acompanhada, muito bem acompanhada. Me sinto esperançosa e eu gosto muito da sensação de esperança, me sinto mais confiante e abastecida, assim, sabe? Tem muita coisa para acontecer, mas a gente tem combustível para fazer essas coisas acontecerem e ele é renovável, porque essas trocas continuam acontecendo e o relacionamento continua firme. Então, tô só muito feliz. Muito obrigada. A gente fica com a sensação agora, quando você fala de bem acompanhada, é exatamente essa sensação de que quem ouviu, quem participou dessa conversa se uniu, porque realmente você tocou em tantos pontos dos nossos corações, né, nas nossas vidas mesmo, com tudo que você compartilhou com a gente, que eu acho que a gente pode dizer que você não caminha só. Que quem ouviu e compartilhou dessa conversa vai com você, vamos juntos. E se você que está ouvindo a gente gostou, se emocionou, se identificou, a gente te convida a ficar com a gente. Toda semana, sempre aos domingos, uma jornada com trilhas que todos nós podemos caminhar, vai ser trazida e compartilhada aqui, e cujo destino é o sentimento de realização. Um grande abraço, fique com a gente na semana que vem. Um beijo.